Muito bom dia, companheiros, amigos, ouvintes, telespectadores. Estamos começando mais um programa Democracia no Ar. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o professor Jeová Meirelles. Muito bom dia, amigos da Atitude Popular. O programa Democracia no Ar, que é o programa dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência. Muito obrigado aos apoios que recebemos da FETRACE, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar entra no ar em rede com a web rádio FETRACE, Liberdade AM de Boa Viagem. Obrigado pelo carinho da audiência a esse povo querido de Boa Viagem. Por ser uma rádio comunitária, a Canudos FM transmite o programa ao longo de sua programação normal. Também estamos no ar na página do Facebook do Movimento Democracia Participativa. Afinal de contas, o programa Democracia no Ar é um programa do Movimento Democracia Participativa. Esse que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais, aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente. Os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora o programa Democracia no Ar. Na edição de hoje vamos receber, então, o professor doutor Jeová Meirelles. Ele é geólogo por formação e fez o seu doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha. Bom dia, professor Jeová. Bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Tudo bem? Prazer recebê-lo novamente aqui no programa Democracia no Ar. Está conosco também o nosso comentarista de todos os dias, José de Souza Júnior. Bom dia, Souza Júnior. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Atitude Popular. Bom dia aos telespectadores que estão acompanhando o programa a partir de agora, através do Facebook, da página da Democracia Participativa. E bom dia aos ouvintes também das emissoras que estão sintonizados agora conosco. Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará, você pode participar. Estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sugestão, opinião, enfim, sua participação. Anote aí o telefone no qual você pode enviar sua mensagem por WhatsApp. O código de área é 85, o telefone é o 98206-3106. Vou repetir, 85, o código de área, o telefone é o 98206-3106. Participe, aqui a democracia é para todos. E se você é dos movimentos sociais, é bem-vindo ainda mais, porque aqui o espaço é seu. Professor Jeová, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a Sabiaguaba, um pouco sobre a temática da nossa querida campanha da fraternidade, que esse ano falou sobre biomas, e o senhor foi um dos facilitadores para os multiplicadores desses conceitos e desse conhecimento, né? Isso mesmo. O senhor atendeu o pessoal da CNBB, e estamos aqui também para falar um pouco sobre conjuntura nacional, né? O golpe que não para de crescer e se multiplicar, né? Nós temos aqui péssimas notícias, né, diariamente, sempre patrocinadas pelo governo do MT. MT é o codinome de Michel Temer, né, lá na lista da Odebrecht. Ele que, pelos cálculos já, né, posteriores, já atingiu uma cifra bastante considerável, algo em torno de 120 milhões de reais só em propina para ele. Coisa pouca, né, Souza Júnior? Mas não dá para sobreviver com um dinheirinho desse. Precisamos alargar o golpe, né? E para isso a gente precisa roubar dos trabalhadores brasileiros, principalmente os seus direitos. Não é mesmo, Souza Júnior? Com certeza, né? O que nós estamos assistindo é até difícil de imaginar em alguma obra de ficção científica, né? Uma distopia, né? Porque não se concebe um governo que não teve um voto, né? Praticar reformas tão estruturantes que, na verdade, não são reformas, são eliminação, né, de direitos, destruição de o maior programa que nós podemos chamar de
distribuição de renda, que é exatamente a previdência, né? E a assistência social, simplesmente sendo destruído. Assim como as conquistas históricas dos trabalhadores, né, de décadas, numa canetada só, através de um Congresso conhecidamente e provadamente corrupto, onde, inclusive, o voto de cada deputado Tem valor, né? o valor dele é o cargo ou algum outro benefício que é anunciado abertamente, Márcio. A imprensa, inclusive, né, chamada grande mídia, revela isso, quer dizer, a troca de cargos. Quem acompanhou ontem a discussão da comissão especial que aprovou, né, por 23 votos contra 14, né, a destruição da reforma da Previdência Social, como né? Previdência, né? Como uma proteção para aqueles que estão envelhecendo e que não conseguem mais ser uma força de trabalho normal. Né? Exatamente. Ficou muito claro, pelos depoimentos, né, sem argumentos, sem sustentabilidade, Rapaz, dos que defendiam a reforma. Você sabe quem foi o relator desse projeto? Carlos Marum. Vocês lembram quem é Carlos Marum? O único deputado que teve coragem de ir até a tribuna para defender Eduardo Cunha. Na verdade, presidiu, né? Foi o que presidiu a sessão. E o argumento do tipo de gente que dizia assim, mas isso aí é apenas o início do debate, né? Ainda vai para o Senado, vai para o plenário, depois vai para o Senado, depois volta para cá, então ele poderá ser melhorado. O mesmo discurso do primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente arruma o Brasil, né? Pois é. Veja a arrumada que eles deram no Brasil. Eu não sou fã daquele major de São Paulo, mas ele disse muitas verdades. Né? Ele disse, olha, quem está dizendo isso, que o projeto é melhorar e está a favor, na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou segurando aqui meu carguinho, né, meu benefício, estou votando aqui mesmo que eu não tenha convicção que esse projeto preste. Entendeu? Quer dizer, uma troca absurda do voto, né, por algum benefício pessoal, entende? Destruindo a Previdência, acabando com a aposentadoria, porque na prática 80% dos trabalhadores, eu acho, vão deixar de se aposentar se essa reforma, assim chamada, for aprovada do jeito que está. O propósito é de gerar mais divisas, né? Economizar o dinheiro público, mas não diz para quê, né? Quer dizer, é para pagar juros da dívida externa. Aliás, eles nem falam em juros. É incrível. Nos argumento deles, eles só apresentam o argumento falacioso de que, se não fizer a reforma agora, amanhã não vai ter aposentadoria para os seus filhos, para os seus netos. Né? Mas não provam nada em relação a isso. E ficam afirmando que o maior... E o pior, ainda ficam afirmando que o maior gasto público é com previdência. Não é verdade. O maior gasto público é com juros da dívida. Isso eles não abordam. Né? Nem sequer pensam em fazer uma reforma, né, do pagamento de juros ou uma auditoria sobre essa dívida pública. Né? Que é o primeiro passo. A gente deve realmente... São duas coisas que tem que ser discutidas. Primeiro, o Brasil, o governo brasileiro deve mesmo esse montante? Como é que ele se formou a dívida? Depois de uma auditoria e depois da dívida, a gente de pode reconhecer isso, né? o que realmente se deve, né? Aí sim discutir os juros, porque é o juro o maior do mundo. Então é dinheiro que está tirando da saúde, da educação, dos programas sociais, da infraestrutura, etc., para enriquecer o quê? Quem já é rico, quem concentra a maior riqueza do país, que são os bancos e os rentistas do modo geral. Na realidade, a Previdência, se não me engano, tem para um sistema de Previdência do país em torno de 22%, né, do orçamento público. E é onde tem dinheiro agora. E é agora que esse governo golpista está aí fazendo toda essa estrutura de desmonte, né, onde ainda tem determinados recursos no país para pagar os juros da dívida. Já que a gente está recebendo aqui uma pessoa que é ligada às questões do campo, eu gostaria de ler aqui o texto do Congresso em Foco de hoje, ou melhor, de ontem, né? Após a votação da reforma trabalhista na Câmara, a bancada ruralista
se movimenta para alterar as leis que tratam da proteção dos direitos do trabalhador rural. Desculpa. A intenção é restringir o poder da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho e alterar normas para permitir, por exemplo, que o empregador deixe de pagar salário ao empregado do campo. Nesse caso, a remuneração poderá ser feita por qualquer espécie, como alimentação e moradia. Vamos lá, todo mundo estava fazendo brincadeiras, né, de que a Lei Áurea ia ser revogada. Se isso aqui for aprovado, está comprovado que a Lei Áurea foi revogada. Concorda, Jeová? Concordo. Eu queria ouvir você, porque você... Eu acho que alguém deu a ideia e disse, então, aproveitar, né? Alguém falou na brincadeira e aí eles, então, incorporaram essa ideia. Mas diga lá, professor. Não, é só que diante de um conjunto de direitos que os trabalhadores rurais vieram conquistando ao longo do tempo, vão ser completamente atacados agora, dizimados. Né? Isso é voltar aos anos, além de voltar ao período da escravidão, que era exatamente isso, o escravo ficava nas terras... Na senzala. Exatamente. A senzala é por casa e por comida. Casa grande. Exatamente, por casa e por comida. Não é? Péssima Agora... comida, por sinal. Né? Exato. Era o exército da Casa Grande que ia para a senzala. E além de uma prática que, de certa forma, ainda persiste, onde o trabalhador rural tem uma conta, né, com o comércio local, próximo ali ao latifúndio, que tem uma relação com o grande dono de terra, e ele cai numa dívida eterna, não é? Quer dizer, fica preso, inclusive economicamente, ao dever os pequenos comerciantes locais que fornecem comida, que mora na casa, que adquire aquela casa por prestações que equivalem ao seu salário, ficam com... Né? Quer dizer, é um retrocesso absurdo. Né? Isso, a sociedade tem que se mobilizar e vem se mobilizando. Foi um momento importante, né, no país agora, no dia 28, no dia 1º de maio também tiveram muitas mobilizações. E é isso. Depois dessa medida, né, essa admissibilidade de remunerar trabalho com casa e alimentação, só falta mesmo botar um poste, né, no meio, né, e ter aqueles feitores, né, capitães do mato. Capitães do mato, para quando o trabalhador não conseguir trabalhar, por exemplo, 12 horas, né, se cansar, levar para lá e toma chibata. Né? Só falta isso. Para transformar o Brasil novamente numa república que admite a escravidão. Professor Jeová, vamos tentar falar de coisas menos complicadas. Vamos falar sobre os biomas brasileiros. Nós tivemos uma campanha da Fraternidade que esse ano, né, e ela tem um período onde há maior divulgação, que são os 40 dias da Quaresma, mas ela perdura por todo o ano, né? Vai até dezembro, quando é lançada uma nova campanha. E esse ano, graças à escolha da igreja, a gente vai ficar sabendo um pouco mais a respeito dos biomas do Brasil, né? Nós temos biomas bastante equilibrados e preservados no Brasil, professor? Pois então, está complicado, né? Essa questão que você levanta foi, inclusive, um dos objetivos da CNBB, o de denúncia, né? Porque, vejam vocês, o bioma Amazônia são um pouco mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, quase 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, onde... Isso significa que... Um pouquinho menos, muito menos, um pouquinho menos do que a metade do território brasileiro. Se eu juntar o bioma Amazônia com o bioma Pantanal, Pampa, né, que são 150 mil quilômetros quadrados... É o menor de todos, né? É o menor de todos, dá mais de 50% da área do nosso território. Endêmico lá do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E o bioma Amazônia já tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados com bastante problemas ambientais. Né? Desmatamento, perda de biodiversidade, problemas com as terras indígenas. Tem um outro bioma que é incrível. Antes de chegar ao nosso bioma Caatinga, eu gostaria de tratar um pouquinho do bioma Cerrado.
O bioma Amazônia concentra 1/5 da água doce das Américas, quer dizer, é um patrimônio e uma dimensão Não tem como calcular. socioambiental, política e cultural de biodiversidade sem cálculos. Posso fazer uma provocação? Sim. Será por isso que o governo do MT está propondo que se vendam terras a estrangeiros? Para que a água também seja capitalizada pelos capitalistas? Olha, nós estamos no ápice de uma proposição e de um mando, vamos dizer assim, neoliberal. Acho que nós estamos ultrapassando as fronteiras do neoliberalismo e entregando, na realidade, estas grandes riquezas do nosso país, né? A água, biodiversidade, cultura dos povos indígenas. Você vê agora na Terra Livre, no acampamento em Brasília, como uma semana de ataques foram tratados. O né? presidente da FUNAI passou 55 dias recebendo só ruralistas e mineradores e não recebeu um índio. Né? O presidente desculpe, o ministro da Justiça, que a FUNAI está vinculada. Uhum. Mas ele é um ruralista. O Osmar Cerrado é um ruralista do Paraná. Eu exato. sei porque eu sou do Paraná. Exato. Como eu disse, o Ministério de Garimpo, né? As raposas tomam conta, né? Das faixas. As faixas. O ministro da Educação, que é o seu chefe, né? Supremo. Isso. O ministro da Educação, ele foi financiado, teve financiamento de campanha dele, bancado pelas faculdades Maurício Nassau. Se vocês não sabem, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, Faculdades Maurício Nassau é um grupo privado de educação e é por isso que ele está fazendo um desmonte da educação. O último lance do ministro da Educação foi ele dissolver o Fórum Nacional da Educação, o FNE. E, inclusive, está numa campanha fortíssima de privatização por fatias, vamos dizer assim, da Universidade Pública Brasileira. E, na realidade, está seguindo essa dimensão neoliberal que está acontecendo nas Américas. Né? O México está privatizando, o Chile privatizou, o Chile nunca Colômbia... teve, Vamos falar. Exato. Colômbia, Venezuela está passando por problemas dessa natureza. Então, nós estamos assim, enfrentando questões seríssimas, né? Que diz respeito aos biomas e ao ensino e a perda, na realidade, a perda de direitos, né? De conquistas. E no caso do bioma cerrado, aí vem onde reside ali o nosso ministro da Agricultura, né? O Blávio Magri, que é o Blairo Maggi. Blairo Maggi, né? Ele tem ali a maior plantio de soja. Ele era, né, considerado o maior produtor individualmente de soja, né? Do mundo. Né? Ele perdeu o posto há coisa de 4 ou 5 anos atrás para um outro grande, gigantesco produtor rural. E no Cerrado brasileiro, quase pouco mais da metade já foi transformado em um grande plantio de soja. E é ali onde tem o grande aquífero, né, Guarani, parte do aquífero Guarani. Ele vem até ali, né? O Cerrado brasileiro é o divisor das nossas grandes bacias hidrográficas. Né? Quer dizer, Amazônia, Pantanal, ao norte, exato. Pantanal ao oeste. Né? Exato. E para o lado de cá, qual é a bacia hidrográfica? Bacia de São Francisco, né? Tocantins, Araguaia. E está recebendo uma quantidade absurda de agrotóxicos e retirada compulsória de pequenas comunidades que tinham uma relação de biodiversidade, né, de interdependência. O que é uma relação de biodiversidade para os nossos São as comunidades extrativistas, né, que ancestralmente convivem e relacionam-se com a biodiversidade que emana desses sistemas que eles ancestralmente vêm ocupando. Eles, as comunidades extrativistas, ribeirinhos, os pantaneiros ali próximos, né? Nossas comunidades extrativistas aqui, as comunidades marisqueiras, pescadores, Cumbi, a comunidade quilombola, a própria comunidade Sabianguaba, Boca da Base, tem
a comunidade da Boca da Barra e agora a comunidade Casa de Farinha tem uma relação muito especial com o ecossistema manguezal e com a produtividade pesqueira do rio Cocó. Embora explore, preserva, né? Exatamente, é isso que é interessante, inclusive é o que nos faz estudar essa relação desses grupos sociais com esses biomas, que é as práticas de sustentabilidade, de gestão de seus territórios, mantendo níveis de produtividade sem o uso de agrotóxicos, né, com uma diversidade de alimentos. Na realidade, eles construíram um conceito extraordinário que nós, da universidade, estamos nos apropriando, que é o de soberania alimentar. Essas comunidades, esses povos estão lutando justamente por isso, por escolher o que plantar, o que comer, em detrimento da Monsanto, por exemplo, né, das grandes relações de monopólio. Né, Cargill, Sambra, todas essas gigantescas mundiais, né? BASF. Exatamente. E a gente vê que essas grandes empresas, elas tentam impor determinado modelo que só interessa a elas. Não interessa, por exemplo, as comunidades que vivem em determinados locais, né? E não produzem alimento para comida, né? Para você comer. O alimento não chega à sua mesa. Né? É difícil, né? Você vai comer soja? A agricultura familiar que Com coloca exceção a comida do PPS, que ainda tem algum tipo de, né? Alguma coisa de nutritivo, né? Há quem defenda que isso exista, mas a grande maioria daquilo que é produzido pela agroindústria acaba não sendo absorvido, né, como um alimento natural. É mais para ração, né, para alimentar gado e depois exportar para a China, para sustentar essa grande indústria de alimentos para os países do norte. E o Cerrado brasileiro está passando por esse problema. Nós temos um problema que está sendo denunciado já pela academia há cerca de 3 ou 4 anos, que é a transformação do que a gente chama de mato-pipa, né, professor? Isso. Qual é o problema que atinge Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia? Ora, a soja está avançando, né, nessa direção. Eu estive acompanhando aqui no Piauí, fui visitar recentemente. É uma rede de geólogos, geógrafos, a academia como um todo, vocês têm uma rede de estudos? Exato, nós fazemos parte da rede brasileira. Gente como funciona isso? Da rede brasileira de justiça ambiental. É uma rede que congrega vários pesquisadores de universidades do Maranhão, inclusive, daqui do Ceará, da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, vários institutos com a presença e de interdependência, e estão sempre atuando no sentido de analisar esses casos de injustiça ambiental, de injustiça social, onde a base dessa estrutura que promove a qualidade de vida, o bem-estar social de populações no campo, com essa relação estreita com a água, com a biodiversidade, com as florestas, está sendo fortemente atacada por essa força hegemônica diante dessas proposições contra-hegemônicas desses grupos de comunidades e povos indígenas que têm esse vínculo com a biodiversidade. No caso do Cerrado brasileiro, essa perda de biodiversidade, ela entra diretamente em danos a um patrimônio genético único no planeta. Né? São mais de 10 mil espécies vegetais que rapidamente estão endêmicas, né? 4 mil espécies endêmicas, mais ou menos por aí, se não me engano. Quantas? 4 mil espécies endêmicas. Só existem naquela só região. Existem naquela só no região. Cerrado brasileiro. Exatamente. E Está elas sendo vão transformado em um monocultivo, né? E o solo está sendo degradado. O que significa essa perda para a nossa
academia, por exemplo, a gente poder transformar determinadas plantas em determinado tipo de medicamento, mesmo que ele não seja um medicamento comercialmente viável, mas que seja um medicamento para tratar determinadas doenças que vão surgir. Isso é uma pena, assim, é um colapso. Tem como a gente mensurar isso, professor? É difícil porque o processo de extinção dessa diversidade de fauna e flora, né, que vivem, claro, em construção, é muito rápida. Né? A soja está dizimando rapidamente esse nosso bioma, numa dimensão nunca vista no planeta. Né? A velocidade e a degradação que fica. Qual é a degradação? Porque quando a soja não tem mais a rentabilidade, né, não tem mais um nível de produtividade por conta das perdas de qualidade do solo, mesmo com os implementos químicos que acabam necessitando de mais implementos, os custos aumentam, então a soja vai para as outras terras. Tem que desmatar outras áreas para que possa atingir esse nível de rentabilidade de preço para exponenciar, vamos dizer assim, o lucro. Uhum. E depois vem a pecuária. A pecuária é o gado, né? O gado de corte, pisoteia aquela área, a terra fica impermeabilizada, de fato, e depois nascem pequenas graminhas aqui, ali, acolá. E depois vem com as precipitações pluviométricas, os escoamentos, as mussoropas, a erosão, e o solo não dá mais sustentação àquele porte de árvores e de biodiversidade que existia anteriormente. Existem alguns projetos de recuperação do cerrado, mas a velocidade, a área, o processo de fragmentação da mata, desvinculando grandes corpos de cobertura vegetal, isolando-se, isso vem, de certa forma, aumentando bastante e se refere a esse tipo de degradação a colapsos ambientais e sociais. Né? Eu gostaria de pedir licença para o Souza Júnior, para o professor Jeová. Vamos fazer um breve intervalo aqui. Eu vou agradecer que você está ouvindo o programa Democracia no Ar, um programa do Movimento de Democracia Participativa, que abre espaço para os movimentos sociais do Ceará. Você também está assistindo ao programa Democracia no Ar na fanpage do Democracia Participativa no Facebook. Aqui a gente está ao vivo e gostaríamos de convidar vocês a também participar. Agradecemos também o apoio cultural que recebemos da FETRACE, do Mova-se, do Sintaf, do Sinfarce e o Show Advogados Associados. O programa Democracia o Democracia no Ar, está recebendo hoje o professor Jeová Meirelles, ele que é doutor em Geografia lá pela Universidade de Barcelona, e a tese dele foi a respeito aqui do litoral leste do Ceará, certo, professor? Foi o litoral cearense. Litoral cearense, o litoral leste e do oeste. No qual ele está mais inteirado, porque ele vem estudando desde então, as comunidades que moram, né, nesses locais. E essa simbiose, a gente pode dizer assim, pode chamar isso de uma simbiose, ou seja, um jogo de ganha-ganha, né? Um jogo de ampla interação, né? Convivência. Onde todos acabam retirando e mantendo-se vivos, né? Professor, como a gente pode explicar, né, melhor para os nossos ouvintes esse equilíbrio que é mantido por parte desses moradores dessas áreas que são muito menos degradadas, por exemplo, do que esse exemplo que o senhor nos trouxe aí do Cerrado brasileiro, que está sendo dizimado pela agroindústria, né? Tanto a produção de soja, quanto depois a produção em larga escala de carne para consumo humano, que está acontecendo no Cerrado, principalmente no que a gente chama de Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a nova fronteira agrícola do Brasil. Nós poderíamos
tratar essa questão falando um pouquinho do bioma Caatinga, né? São quase 900 mil quilômetros quadrados. O Ceará está totalmente dentro, né? Tem do bioma alguns Caatinga, outros, né? tem alguns outros pequenos representações do bioma Mata Atlântica, nós temos aqui do bioma também. Nas serras, né? Nas serras, né? Nas áreas mais úmidas. E nós temos uma história de convivência, de relação com o semiárido brasileiro nordestino, né? A partir mesmo dessa diversidade de precipitações pluviométricas, de secas prolongadas, existe uma série de técnicas e de relações e de modos de vida que... Tecnologias sociais. Né? Tecnologias sociais, exatamente, que dão uma sustentação, uma relação de bem-estar social desses trabalhadores no sertão, inclusive, claro, nós estamos falando daqueles também que já têm a sua terra, né? Já passou por por exemplo, por uma luta e uma conquista do seu espaço de convivência com o semiárido, através, por exemplo, das articulações do movimento dos trabalhadores sem terras, etc. Né? E na zona costeira do nosso estado, especialmente para o que a gente vem estudando, nós estamos analisando conflitos ambientais a partir da chegada destas proposições hegemônicas. Nós estudamos, por exemplo, os danos socioambientais da produção de um outro monocultivo nos nossos manguezais, que é do camarão, né? Aquele camarão de granja, dizimando a base da produtividade dos nossos oceanos, que é o bosque de manguezal, que dá, para ter uma ideia, 1 hectare de manguezal sustenta aproximadamente 10 famílias de pequenos ribeirinhos, de pescadores e marisqueiras. O ecossistema manguezal tem uma função extraordinária de reserva estratégica de biodiversidade, da base de uma complexa cadeia alimentar que nasce no ecossistema manguezal e que nós da cidade estamos inseridos nessa cadeia alimentar. Por nós consumirmos esses produtos que vêm dali. E as comunidades ancestralmente convivem com essa biodiversidade, produzem seus alimentos, comercializam esses alimentos, têm o que nós chamamos de soberania, né? Caranguejos, ostras, né? Existem os pequenos restaurantes, as barracas, né, que comercializam a produção. Né? Em muitas dessas barracas, no caso, algumas delas, né, nós estamos discutindo esses dias, que pessoas, moradores ali da Sabiaguaba, da Boca da Barra, que nasceram ali, eu conheci senhoras que têm mais de 80 anos que nasceram ali na Boca da Barra. E hoje em dia, culturalmente, com as transformações, mudaram, de certa forma, algumas atividades, mas completamente inseridas na relação extrativista, na relação de interdependência com a produtividade desses ecossistemas. E é muito provável que esses conflitos, na realidade, é um conflito que, inicialmente, se a comunidade Boca da Barra não tivesse se manifestado, não tivesse reagido, né, elas provavelmente já estariam fora de seus territórios por conta da proposta do governo do Estado inicial, que era de transformar a área onde a comunidade vive ancestralmente na unidade de conservação, de proteção integral, quer dizer, essa tipologia de proteção, segundo a nossa legislação, não permite a presença de moradores dentro da unidade de conservação. A comunidade reagiu nesse sentido, nós acompanhamos essa luta de resistência. Foi uma vitória, né, nesse caso? Foi uma vitória, mas eles estão em alertas. Né? Agora, no dia 12, na Assembleia Legislativa, vai ter uma outra, se não me engano, uma segunda ou terceira audiência pública para discutir esse processo. Né? E sabia agora, em outros cantos, como está a situação? Então, nós estamos também discutindo agora, mais recentemente, os impactos da produção de energia eólica nesses territórios de comunidades extrativistas, comunidades de pescadores, comunidades indígenas.
o potencial eólico do estado do Ceará é fabuloso, né? A energia eólica é uma energia importante, uma energia necessária, uma energia limpa, não renovável, não produz dióxido de carbono, né? Não aumenta o efeito estufa, não aumenta a temperatura do nosso planeta. Mas nós estamos estudando como, de que forma, onde, quais as comunidades, quais os grupos sociais que estão sendo impactados por esta indústria, né? Ela está chegando. Ela precisa ocupar um espaço muito grande. Ela ocupa grandes espaços, grandes áreas. E quem vivia nessas grandes áreas? Já tem um levantamento feito pela eles não saem, eles não entram nessas áreas por conta de inclusive uma vigilância armada, né? Essas grandes fazendas são cercadas em territórios onde antes a comunidade transitava, produzia, plantava. Existem conflitos, por exemplo, onde as comunidades perderam suas lagoas, onde outras comunidades tiveram que fazer uma série de protestos, judicializar para poder entrar pelas porteiras dessas fazendas eólicas, que na realidade eram seus antigos caminhos, né? Então, nós estamos analisando esses... Deixa eu ver se eu entendi, professor, para que a gente possa explicar para os nossos... Eu também queria um esclarecimento sobre isso. Para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. A gente tem aqui um espaço que originalmente é caminho, ou é um espaço onde você desenvolve uma atividade não formalizada. Aí, de repente, decide-se em algum gabinete, ou aqui em Fortaleza, ou em Brasília, ou em qualquer outra grande cidade, né, do Brasil, que a gente precisa de um parque eólico. E se ocupa essa área sem se estudar quem é que mora ali, quem é que depende daquele espaço. Não é bem assim. Eu queria, inclusive, adicionar uma outra pergunta a essa questão. Existe alguma incompatibilidade, de alguma forma, entre a existência dessas torres, né, que fazem a captação pelo vento, e outras atividades? Ou é necessário que haja um isolamento? Porque, pelo que a gente percebe visualmente, e aqui é um leigo que está falando, né, o espaço ocupado é enorme. Aí fica aquele vazio, né, entre uma torre e outra. Isso se justifica? Tem alguma justificativa técnica, econômica, seja o que for, para esse isolamento? Se você se aproximar de um portão, de uma fazenda de energia eólica, você vai encontrar algumas placas. Uma das placas tem escrito: cuidado, risco de morte, só para você ter ideia. Que é, inclusive, fotografias que eu mostro nas palestras e nas atividades que nós vamos discutir essas questões. Qual é o risco de morte, professor? De eletricidade, de cair parafuso, peças lá de cima e atingir as pessoas. São torres de 90, 100, 120 metros de altura. Na comunidade de Amarelas, por exemplo, lá no município de Camusim, uma torre dessa explodiu. Então, gerou uma fumaça. A comunidade relata que eles tiveram todos que saírem de suas casas e foram para a faixa de praia. Não tinham um treinamento específico para esse tipo de acidente. E passam fios, né, condutores de eletricidade pelo solo também, né, toda uma rede de cabos, etc., por baixo. Uhum. E estas terras, a maioria dessas terras da zona costeira são grandes propriedades, né? Essas comunidades costeiras nunca, a maioria delas não tem papel, vamos dizer assim, não é, de propriedade daquela terra. A maioria também está agora fazendo a regularização de suas terras. Grande parte desse território é de grilagem, né? E essas comunidades ocupam essas áreas e há 100, 200, 50, 80 anos, e de uma hora para outra chega um proprietário e isola toda aquela área, a comunidade fica encurralada lá nas suas residências e não pode mais utilizar aquele território que ancestralmente tinha essa convivência de interdependência e de produtividade, de soberania, inclusive soberania hídrica. O governo do estado do Ceará, agora ao longo do governo Carlos Santana, que começou em 2000
2015. Se orgulha de fazer propaganda e de dizer que é um grande regularizador de áreas de comunidades tradicionais e assentamentos de assentamentos tanto ligados ao movimento sem terra quanto de assentamentos que são ligados a outros movimentos aí do campo. No entanto, há uma guerra silenciosa que não passa nas mídias tradicionais, mas que a gente acompanha meio que de longe. O senhor tem alguma informação a respeito desse combate que existe entre essa indústria, né, da indústria da produção eólica de energia e essas comunidades tradicionais? Mas a comunidade do Congo é uma comunidade de resistência exemplo nessa luta. Eles começaram sendo... Aliás, desculpe me interrompê-lo, mas o Cumbi ainda tem um problema da carcinocultura, né? Que é a cultura do camarão de água doce, que é produzido em larga escala. Eles têm encurralados, né? Que é a indústria eólica e os camarões, exatamente. E no caso é uma comunidade quilombola, né? É uma comunidade quilombola. Os sítios arqueológicos, os antigos engenhos, a produção de cana-de-açúcar, de cachaça, ali já os que estão lá são remanescentes dessas relações de uso da terra a partir da escravidão. Né? E as eólicas, eles costumam dizer que desenvolvimento é esse? Que energia limpa é essa? Se é repleta de inequidade, essas comunidades não foram ouvidas, não foram consultadas, não perguntaram o que era os direitos de ir e vir, principalmente, foi uma conquista imensa para eles irem ao cemitério antigo da comunidade. Ou seja, eles montaram um parque eólico no meio do caminho que separa a comunidade do lugar onde eles colocam para descansar em paz os seus ancestrais. Exatamente. E as pessoas não podem ir visitar o túmulo dos parentes. Foi uma conquista. Para eles acessarem o cemitério, foi uma conquista. Para eles passarem pela porteira, onde eles passavam décadas naturalmente, para ir para o mar, para ir para as suas barracas, para ir nos pequeninos, que eles chamam lençóis maranhenses do Ceará, porque existem ali duna e lagoa e sítios arqueológicos, áreas belíssimas que foram completamente desestruturadas do ponto de vista geomorfológico, várias grandes vias de acesso foram construídas em cima desse banco ou desse campo de dunas, porque cada aerogerador precisa ser acessado por um veículo para fazer a sua manutenção, técnico, sobe, etc. Para cada aerogerador, existem dunas que estão ali próximas. E essas dunas começam a migrar novamente. Então, os técnicos fixam artificialmente as dunas e imobilizam campos de dunas onde as areias são reservas estratégicas de sedimentos para minimizar processos erosivos na zona costeira. Né? Então, nós estamos discutindo esses impactos, inclusive um muito complicado do ponto de vista social e cultural, né, e da saúde pública. De uma hora para outra, chegam nessas comunidades 200 trabalhadores e começam a fazer festas, churrascos. Né? Então, existem... São trabalhadores que vêm instalar esses aerogeradores. Não gera emprego, pouquíssimos empregos para a comunidade. A maioria vigilante, por exemplo, né, que fica ali protegendo. Alguém que vai fazer a limpeza de algum local. E a geração de emprego é de mínimo a zero. E, inclusive, com problemas também de trabalhistas, né? Com problemas de pagamentos de horas extras. Né? Isso tudo nós estamos acompanhando a partir de um seminário, que já o segundo, nós fizemos 2 seminários de impactos ambientais e impactos sociais de justiça ambiental na implantação dessas fazendas de energia eólica.
O último foi lá no assentamento Maceió, na escola Nazaré Flor, foi um seminário assim, interessantíssimo, e reuniu várias comunidades. Região do Ceará. Itapipoca. Ok. E reuniu várias comunidades, vários assentamentos, várias representações da sociedade civil e das universidades, estadual e federal, estiveram lá discutindo essas questões e foram feitos, inclusive instrumentos de resistência e de enfrentamento, né, para essas comunidades manterem-se em seus territórios e que sejam asseguradas as suas relações com as dunas, com as lagoas e com o mar. Né? Um desses impactos foi esse de gravidez precoce, prostituição infanto-juvenil. Existem, inclusive, os filhos dos ventos. Né? São aquelas mulheres que engravidam e têm filhos dos trabalhadores das indústrias eólicas, que depois vão para outros locais, saem, Instalar em outros locais, e ficam e cometer os mesmos crimes, muito e continuar normalmente impunes. Esses trabalhadores acabam sendo também muito despreparados, né? E as comunidades são completamente desvinculadas a qualquer política pública que possa garantir, vamos dizer assim, uma relação diferenciada, completamente, né, diferenciada diante desses problemas sociais que estão relacionados com a implantação destas indústrias eólicas. E essa sequência de impactos vem sendo analisada por já 2 ou 3 dissertações e teses de doutorado que nós estamos desenvolvendo lá no nosso programa de pós-graduação em Geografia da UFC. Professor, agora me veio a seguinte questão. Existe toda essa problemática, né, conflituosa com o meio ambiente, com o modo de vida das pessoas que onde estão sendo instaladas essas torres, né? Mas qual seria o caminho mais adequado? Seria apenas instalar esses parques em locais, porque nós sabemos que a costa, né, brasileira é imensa, né? Então a gente vai encontrar milhares de quilômetros da costa sem deserto, né? A gente, por viagem, tem a oportunidade de ver a nossa orla, a gente vê que são muito área deserta. O caminho seria esse? Instalar somente essas áreas quando não houvesse habitação? Uma questão bem interessante, que é a necessidade que nós temos, de fato, de pensar que a energia eólica seja uma energia alternativa, primeiro. Alternativa à queima de petróleo. Segundo, que inicialmente esses grupos e esses povos, por exemplo, os povos indígenas, têm os seus territórios demarcados e delimitados. Que o Estado pense numa política de implantação dessa energia diante de alguns princípios, como o princípio da participação popular, como o princípio da equidade, como o princípio da previsibilidade, como o princípio da definição dos impactos cumulativos e das alternativas vocacionais e tecnológicas. Né? Então, por aí vem produzir energia com domínio das próprias comunidades tradicionais. Elas, com seus instrumentos de produção de energia eólica e seus equipamentos, para que ela possa se auto-alimentar desta energia e o excedente vender para o Estado, vender para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Me permita agora sugerir. Seria uma Isso não acontece, quer dizer, a gente vê em muitas comunidades, né, de longe a gente já vê a torre e pertinho várias casas. A comunidade de Amarelas, por exemplo, não tinha nem energia elétrica. Nas suas casas já tinha as torres da energia eólica uma contradição. A poucos metros das suas casas. Né? É uma contradição enorme. Ou seja, uma grande produção de energia elétrica do lado da casa de quem ainda vivia sem energia nenhuma. É isso? Um exemplo interessante para a gente ter parâmetro. Implantar 14 e 16, eu não recordo agora exatamente, torres de energia eólica, ultrapassa aos 100 milhões de reais de recursos pelo
BNDES, pelo Banco do Nordeste, pelo Banco do Brasil. Mas são recursos financiados por um banco público a um fundo empresário. perdido? Não, ele precisa dar o retorno, o feedback quando? Ele recebe esse dinheiro como se já estivesse vendendo a energia, né? Então, o governo já compra energia, paga energia antecipadamente, né? Com os lucros, etc. E cada torre produz quanto? São 2 megawatts, 2 ponto alguma coisa megawatts. Por ano? Exato. A produção dela, contínua, né? Uhum. E Isso alimentaria o quê, por exemplo? Uma torre dessa, em termos de casas simples. Agora eu não saberia te dizer exatamente. Nós temos esses cálculos, mas agora eu não sei te dizer. O que eu estava também falando desse volume, né, de 100 milhões de reais de recursos para implantar um parque desse, nós estávamos numa comunidade onde tinham as placas assim do lado, da Sudene e do DNP, se não me engano, com esse valor de financiamento, e um jovem da comunidade disse: imagine se 5% desse valor viesse para a comunidade, né? A comunidade que não tem via de acesso adequada, não tem moradia adequada, não tem captação de esgoto, não tem fornecimento de água, exatamente, não tem escola, não tem posto de saúde, não completa tem ausência do Estado, e o Estado ali com mais de 100, 150 milhões de reais investindo em energia eólica, que não é uma energia alternativa. Nós estamos aí nessa loucura agora do MT vendendo, né, a Petrobras, tentando ampliar o consumo de petróleo, onde esse mês, nós já batemos o recorde das emissões de dióxido de carbono, já passamos dos 410 partes por milhão de dióxido de carbono, que é um desastre. Né? O que vai garantir, em pouquíssimo tempo, que a gente entre numa espiral que não nos permitirá o retorno. Exatamente. Não é isso? Exato. Muitos desses sistemas ambientais estão praticamente no limite, né, na iminência de bifurcação do sistema. Em vez de ser, por exemplo, um rio, é um grande canal de esgoto, né, sem mata ciliar, etc. A cidade de Fortaleza tem pouco mais de 50% saneados, outros quase 40, não sei quantos por cento, mas até pouco tempo era 50%, lançando seus afluentes dentro dos rios e das lagoas. E as pequenas e médias cidades, não existe esse tipo, né, que foi inclusive de tratamento pequeníssimo, né? Existe o SAI e tal, né? Mas com problemas seríssimos de saneamento básico. E uma das discussões que nós estamos levando também é a ampliação do processo de desertificação do semiárido, né, da nossa caatinga, que levantam as questões a partir dessa que você colocou, né, dos sistemas ambientais, com as comunidades tradicionais que dão sustentação e definem, na essência, o que é sustentabilidade. Eles estão passando por esses problemas seríssimos. Professor, o senhor está enumerando as medidas, né, os estudos que teriam que ser feitos antes de implantar esses parques eólicos. Né? Então, nós paramos na primeira questão, que é exatamente a relação das comunidades nos locais onde eles são implantados. Né? Mas existem outras também questões, né? O estudo qual o melhor local, por exemplo. Exatamente, né? Chamamos de alternativa locacional. Exato. Na hora de escrever isso aí, que eu acho que interessante. A minha, eu acho que também, porque parece, né, a gente já está percebendo que existe uma grande contradição. Né? Se de um lado a energia ou deveria ser uma alternativa, né, a geração de energia poluente, como o petróleo, etc., por outro, não se está fazendo do modo certo. Né? Nem no local certo, quer dizer, porque não existe a preocupação com o meio ambiente, não existe a preocupação com as comunidades que ancestralmente, né, residem nos locais onde estão sendo plantados. Seria isso
mais ou menos o que está Tem acontecendo? dois exemplos assim que nós poderíamos concretamente conduzir essa questão que você levantou. Nós fizemos um estudo para o não licenciamento de uma usina eólica dentro do ecossistema manguezal, lá nos mares do Icapuí. Imagine vocês construir aquelas estradas enormes para que os tratores e gruas imensas chegarem lá nos locais onde iriam estar os aerogeradores. São alicerces de mais de 10 metros de profundidade, são coisas imensas. E Uma casinha daquela, quando a gente vê passando, é um negócio enorme. absurdo. E vejam, a comunidade tem uma relação de produtividade direta com o ecossistema manguezal. O ecossistema manguezal de Capuí, ele também funciona como amortecedor dos processos erosivos. Consequentemente, é um elemento importante para enfrentar o aquecimento global. A comunidade só resta 23% do ecossistema manguezal. Grande parte dele foi transformada em salinas e em fazendas de camarão. Isso é uma proposta muito interessante do prefeito atual de Capuí, de recuperar a mata ciliar e recuperar o bosque de manguezal. Isso é extraordinário, porque ele está recuperando a produtividade pesqueira, está recuperando a possibilidade de manter as praias em não estado erosivo. Ele está recuperando o bem-estar das pessoas que estão relacionadas com esse ecossistema, porque ele vai capturar dióxido de carbono e vai produzir alimento e lagosta, etc. E a proposta era implantar uma usina eólica ali dentro. Né? Uma usina eólica onde tinha uma comunidade chamada de Berimbau, a 50 metros de um aerogerador, onde os técnicos não sabiam que ali era uma comunidade, não sabia nem que a comunidade era aquela. Né? Uhum. E nós, inclusive, na audiência pública, se perguntou, olha, e como é que acontece algum problema? Como é que vocês reagem? Tem que deslocar a comunidade? Disse, não, nós damos cestas básicas. Né? Você tem ideia como é que é essa discussão, esse nível de participação da comunidade. Invisibilização da comunidade, né? De fato, de exclusão concreta, né? de grupos sociais dessas discussões, e intervir no ambiente de extrema necessidade para a soberania hídrica, para a soberania alimentar, para a soberania cultural, para a biodiversidade do município. Para a sustentabilidade, né? Ser E transformada claro, não claro. num conceito abstrato, mas sim numa... Se esse prefeito atual de Capuí implantar o que ele está o propondo, que ele está propondo, ele vai desencadear reações extremamente positivas no país, e principalmente no Nordeste brasileiro, com o ecossistema manguezal, porque nós até propondo isso para ele, com outras, a Quases, a Fundação Brasil Cidadão, que tem trabalhos lá em Capuí, nós, do Departamento de Geografia, há bastante tempo. O prefeito, o senhor não vai botar uma pedra fundamental, o senhor vai plantar uma árvore de mangue, não vai ter uma estrada, não vai ter um bosque de manguezal, quer dizer, uma outra dimensão de sustentabilidade, de produção de energia. Aí vem a sua pergunta, né? Novamente, as alternativas locacionais. Nós colocamos para o empreendedor, tem outras áreas. Vocês podem, inclusive o vento é menor, por isso que eles querem implantar diretamente nas dunas, porque é a velocidade máxima dos ventos, que passa de 8 metros por segundo, chega a 11 metros por segundo. A Alemanha produz energia elétrica com 4 metros por segundo, que é uma velocidade menor que nós temos aqui, que não chega, chega a 4, mas em média 6, 7, 5 metros por segundo, num tabuleiro pré-litorâneo, essa área atrás dos campos de dunas. Né? Que são áreas Estou mais pensando só na produtividade, mas não, única e exclusivamente não nos prejuízos socioambientais. Exatamente. Né? Que vai quer dizer, no parque. é a visão exclusiva do neoliberalismo. Né? Quer dizer, o lucro acima de tudo. Se você for... Professor Jeová, me desculpem, eu sei que o papo está gostoso, delicioso, e a gente está fazendo uma discussão muito importante, mas infelizmente chegou ao fim do nosso programa, são 11 horas e 3 minutos. Já passamos 3 minutos aqui. Já está feito aqui no ar, então um convite para que o professor possa retornar numa outra oportunidade e a gente dê continuidade a essa conversa, porque ela é fundamental para que a gente se aproprie desse conhecimento
e que a gente possa tomar decisões de maneira menos assodada e mais reflexiva, né? Professor Jeová Meirelles, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Márcio Souza, prazer enorme estar aqui com vocês. O programa Democracia no Ar, você acabou de ouvir o programa Democracia no Ar, E aqui vendo. na sua web rádio Atitude Popular, e assistir ele também aqui na fanpage Democracia Participativa, já que ele é um produto do movimento Democracia Participativa. A apresentação minha, Márcio Rodrigues, participações especiais do Souza Júnior e esperamos contar novamente com o Antônio Carlos, a abertura técnica do Jonathan Neto, que está ausente nesses dias por causa de uma febre chikungunya. Democracia no Ar, que é um programa do movimento Democracia Participativa, conta ainda com a parceria com as rádios Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Canudos FM e Web Rádio Fetrace, os nossos grandes parceiros da Fetrace. O apoio cultural é da Fetrace, do Mova-se, do Sinfaz, do Sintaf e o Show Advogados Associados. Amanhã a gente retorna para fazer uma discussão sobre a segurança pública ou a ausência dela aqui em Fortaleza. Tenham todos um bom dia e retornamos amanhã.